Oi, chegou depois que eu estava conversando, né? Boa noite, seja bem-vindo à nossa aula de estágio supervisionado 1 e 2 dessa semana. Nós temos hoje bastante coisa para tratar nessa aula. Nós temos que conversar algumas questões do estágio 1 e do estágio 2. Então, nós precisamos conversar sobre algumas questões, algumas particularidades, tanto do 1 quanto do 2, tanto de quem está no 5º período, quanto de quem está no 6º período. E aí nós vamos falar das atividades que vão ser cobradas, embora vocês não estejam fazendo estágio, como eu falei na semana passada, né? Nós tivemos uma alteração aí no decorrer da semana de informações, né? Vocês não irão a campo por enquanto, mas vocês terão que cursar a disciplina estágio supervisionado. Embora não estejam fazendo a parte prática do estágio, embora vocês não estejam em campo de estágio, vocês têm que cursar a disciplina estágio supervisionado, porque ela é composta tanto da parte prática quanto da parte teórica. Então, vocês vão fazer comigo, né? Vocês vão cursar a parte teórica e a parte prática, nesse momento, por enquanto, vocês não vão fazer. Por determinação do MEC, né, por estar afinado com as recomendações do Conselho Regional de Serviço Social também, né, porque a Loides conversou com o Conselho Regional de Serviço Social, vocês não serão prejudicados por conta, né, da pandemia. Então, quem não está em campo de estágio, quem já estava em campo de estágio, mas teve que paralisar as atividades em função do momento que nós estamos vivendo, em função do vírus, da Covid, vocês não serão prejudicados, tá? Então, se a preocupação é, eu vou ficar sem estágio, né, não serão prejudicados no sentido de horas, né? Eu não estou fazendo estágio no campo, então eu vou ser reprovado com relação a horas. Não, você não vai ser reprovado, né? Você vai fazer as horas acadêmicas, e elas serão lançadas na disciplina. Você vai fazer uma atividade, que eu vou falar dela aqui hoje, durante a nossa aula, e em função dessa atividade, junto com as horas que nós teremos aqui de aula, você vai cumprir a carga horária teórica. Então, você não vai ficar sem fazer nada, sem cursar nada de estágio, não. Você só não vai cursar o prático nesse momento, em função da pandemia que nós estamos passando. Que ninguém tem como também reverter esse quadro de uma hora para outra. Isso não está em nossas mãos, né? Isso foge do nosso controle. Então, é isso. Por enquanto, são essas as informações. Não tem como fazer o estágio prático, por enquanto, né? Não tem como ir a campo. Eu falei isso semana passada, mantei no grupo de WhatsApp, mas estou aqui repetindo na nossa aula, que vocês não têm como ir a campo, cursar as horas práticas, né? Então, vocês vão cursar as horas acadêmicas, as horas da disciplina aqui comigo. E hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a disciplina. A gente tem algumas questões que a disciplina enfoca para a gente discutir aqui, e a gente vai discutir também, a gente vai falar também sobre as atividades que vocês terão que fazer. Nós temos na nossa turma aqui hoje, gente tanto do 5º período quanto do 6º período. E as atividades que eu vou falar para vocês são tanto do 5º quanto do 6º. Então, vai contemplar, né, as atividades que eu vou falar. Vai contemplar tanto o pessoal do 5º como o pessoal do 6º período. Então, vai ter um momento aqui que eu vou falar da atividade focada no 5º e vai ter momento que eu vou falar da atividade focada no 6º.
eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já olharam o AVA, né? Todo mundo aqui já olhou o AVA de vocês. Tem lá na disciplina de estágio um modelo de relatório? Quem já teve a curiosidade de olhar, já viu isso lá, modelo de relatório de estágio. Quem já viu, por favor, se manifeste para mim, por gentileza. Quem não viu, também manifesta para mim. Me fala, por favor, porque eu fico assim, sem saber. Vocês viram isso lá? Vocês já viram? Modelo de Eu não vi relatório. ainda não. Eu também não, professor. Vocês não viram porque vocês não olharam ou não viram porque não tem? Até a última vez que eu olhei não tinha, não. Não tinha. Tá. Então tá bom. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque uma das atividades é proposta um modelo de relatório que foi me passado que estaria lá no AVA de vocês. Se ainda não está esse modelo de relatório lá, tudo bem, eu vou entrar em contato, vou falar com a coordenação que esse modelo ainda não está lá. Mas se não está, não tem problema, a gente vai tentar resolver, tá? Hoje eu vou passar como é a atividade que vocês terão que me entregar, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula. Já entrou um pouquinho de gente aí, né? E a gente vai começar. Então, esse momento de estágio, né, pessoal, nós estamos vivendo de uma forma muito particular, né? Aliás, eu esqueci de avisar para vocês que a nossa aula está sendo gravada, né? Como todas as aulas que nós temos, essa está sendo gravada também para orientação de vocês. Depois ela vai ficar disponibilizada lá no AVA, na aula de estágio. Então, esse momento de estágio está sendo um momento muito diferenciado de todos os outros que eu já dei aula, de que eu já fui supervisora acadêmica, porque é um momento atípico, né? É um momento de pandemia, então é algo muito novo, muito diferente de todos os outros já vivenciados ao longo da minha história enquanto docente, e novo para vocês também, que estavam entrando no campo de estágio. Outros estavam indo, né, estão indo para o estágio agora, começando na disciplina de estágio agora. Então, é um momento atípico para todo mundo, né? Essa pandemia, esse momento que nós estamos vivenciando. Mas tudo isso não nos tira, né, a ideia de estágio que a gente tem. Embora todo esse cenário que a gente está vivendo, todo esse cenário atípico, né, esse cenário até um tanto quanto assustador para nós, enquanto sociedade, esse cenário não nos tira a ideia e o entendimento de estágio de serviço social que nós temos, né? O sentido do aprender na prática, com o decorrer do percurso da profissão, ganha luz entre o pensar e o fazer. Então, é nesse momento que o aluno, ele se aproxima do teórico metodológico. Por que do teórico metodológico? É a ideia da teoria se aproximando da metodologia, do como fazer, do como traçar, do como aplicar na realidade aquelas ideias que só estavam no pensamento, né? Então, é o momento do pensar e do agir. É o momento da praxis, né? O concreto pensado. Esse é o momento da aproximação da realidade social. É o momento do pensar do teórico com o metodológico, do pensar com o agir, né? Tem uma autora de serviço social que fala muito sobre o estágio, que é a Buriola, que ela fala que desde as primeiras escolas de serviço social, né, lá na década de 30, a primeira escola nasce em 1936, quando vocês estudaram fundamentos históricos de serviço social, vocês viram isso, né? Que o estágio, ele é obrigatório no curso de serviço social, né?
Mas no decorrer das décadas, e aí já são mais de 80 anos de profissão no Brasil, é que ele ganhou um papel decisivo no processo formativo. Ele é de fundamental importância para o caráter formativo do aluno. E aí eu sei que vocês ficam ansiosos e temerosos até, porque vocês pensam assim, será que eu não vou ter a oportunidade, enquanto aluno de serviço social, de me aproximar da prática profissional, porque esse momento que a gente vive é um momento atípico. Eu espero muito que isso tudo passe, que vocês tenham essa proximidade com a realidade social, que vocês tenham a oportunidade de vivenciar o caráter metodológico da profissão, né? Que vocês tenham a oportunidade dessa junção teoria e prática, que faz tanta diferença na vida do egresso do serviço social, do aluno egresso em serviço social, né? E que tem, de fato, como diz Buriola, um papel decisivo na construção do caráter formativo do aluno. E isso é fundamental, isso é importantíssimo, quando a gente fala do processo formativo da profissão, né? Então, assim, eu sei que esse momento desperta uma série de anseios, de dúvidas, de questionamentos, porque angústias, inclusive, né? Porque será que eu vou formar e não vou ter oportunidade de ir para o campo de estágio, né? Tem gente que são dos outros períodos que tiveram seus estágios interrompidos e vão formar sem ter a oportunidade de voltar para o campo de estágio, né? Que estão formando sem ter a oportunidade de voltar para os campos aonde começaram a fazer o estágio, que esse ano não pisaram no campo de estágio, e isso é muito, né, é uma pena, mas é um momento atípico e tanto quanto necessário em função do problema que nós estamos vivendo, né? Porque a gente não pode colocar em risco a vida dos trabalhadores, a vida dos alunos estagiários, né? E isso é tudo questões a serem consideradas, né? Primeiro são as vidas, depois vem as outras questões que a gente precisa considerar, né? Então, vamos lá. É um dos momentos em que o estagiário faz a articulação entre o pensar e o agir. Numa perspectiva integrada, trata-se de vivenciar a dinâmica da ação-reflexão. Então, esse movimento ação-reflexão é fundamental quando a gente entra no processo de estágio, mesmo se a gente não for para a prática. Porque nós vamos procurar aqui, ao longo das nossas aulas, eu vou tentar trazer casos para a gente discutir. Hoje mesmo eu trouxe um caso para a gente discutir. E a gente pensar nessa ação reflexiva, a gente pensar nessa ação que não pode ser embutida apenas de uma ação prática, mecanizada, de uma ação mecanicista, uma ação rotineira, imediatista, porque senão ela vai morrer nisso aí. A ação do serviço social tem que ser uma ação crítico-reflexiva, né? Tem que ser uma ação que ultrapasse aquela ação mecânica, aquela ação ali rotineira, né? Tem que ser uma ação que ocorre articulada a um contexto que está envolto àquela realidade daquele sujeito, né? Tem que ser uma ação que ultrapasse olhar só aquela realidade que me foi posta ali no imediato. Eu preciso olhar todas as nuances que estão por trás do processo, daquele imediato que chegou para mim. O que chegou para mim foi só uma criança, né, que está evadindo da escola, vou dar um exemplo, né? Mas o que está por trás da criança que está evadida da escola? Se a gente parar para investigar, para levantar, para fazer um diagnóstico social dessa situação, eu vou levantar diferentes vertentes que são fenômenos sociais que eu também preciso intervir, que não é simplesmente o retorno daquela criança para a escola que vai acabar com o problema daquela família.
outras situações podem estar por trás, podem estar de pano de fundo daquele processo, né? Pode estar ali não só a evasão escolar, mas pode estar ali embutido o desemprego, pode estar ali embutido violência doméstica, pode estar ali embutido um lar que precisa de um trabalho de convivência familiar e fortalecimento de vínculo, pode estar ali embutido trabalho infantil, pode estar ali embutido, né, uma série de questões relacionadas à precariedade dos vínculos familiares, precariedade da renda, das condições de habitação daquela família, das condições de saúde, que eu preciso, enquanto assistente social, também levantar, também entender como diagnóstico, né? E não só morrer a intervenção ali naquela criança voltar para a escola, porque senão esse trabalho vai ser um trabalho enxuto demais, que não vai dar conta de ver com profundidade, numa perspectiva de totalidade, a situação daquela criança, né, daquela família, daquele contexto familiar. Então, a supervisão de estágio, quando a gente fala de estágio, né, a gente está falando de algo que é essencial à formação complementar, à formação do aluno, né, em todas as vertentes, seja ela lá no campo, seja ela aqui na supervisão acadêmica. Então, porque eu não tenho supervisão de campo esse ano, acabou, né? Já que eu não vou cursar o estágio, eu não preciso fazer o estágio, eu não preciso matricular na disciplina? Não, eu preciso matricular na disciplina, porque tem uma parte teórica que eu preciso fazer. Tem uma parte teórica que eu preciso dar conta, que eu preciso estar matriculada, que eu preciso cursar, que eu preciso estar ali para refletir criticamente questões pertinentes ao estágio, né? Então, seja a supervisão acadêmica, que é aqui comigo, seja a supervisão de campo, que é lá no campo de estágio com assistente social, né, são todas extremamente importantes. E lembrando que todas, né, são de atribuição privativa do assistente social. Somente o assistente social pode desempenhar, segundo a lei que regulamenta a profissão, a Lei 8662/93, né? Lá nessa lei, tem lá no artigo 4º e o artigo 5º. O artigo 4º fala das competências profissionais. Fala tudo aquilo que nós, assistentes sociais, podemos desenvolver como competências. Mas competências, tanto eu posso desenvolver, como outros profissionais também podem desenvolver. Agora, as atribuições privativas, elas estão previstas no artigo 5º. E o que é privativo? É aquilo que só compete ao assistente social. Dentre essas atribuições privativas, todas levam o nome de serviço social, assistente social, serviço social. Entre essas atribuições privativas, está lá supervisionar estágios de serviço social. Então, só o assistente social pode exercer supervisão direta de alunos de serviço social, supervisionar estágios de serviço social. Só o profissional formado em serviço social pode exercer tal função, né? Nenhum outro profissional pode desempenhar tal função, tal atribuição. O processo de supervisão, ele deve ser entendido, então, como um momento em que o aluno estagiário estava realizando a aproximação com a realidade e, a partir dos processos de mediação, construindo a sua identidade profissional. Quando a gente fala em mediação, a gente está falando de uma categoria que nos possibilita refletir criticamente, que nos possibilita refletir, sair do pensar acrítico e ir para o pensar crítico. Mediação é uma categoria hegeliana. Hegel é um filósofo e ele nos trouxe essa possibilidade para discutir mediação dentro do serviço social. O serviço social apropriou dessa categoria, desse conceito,
né, chamado mediação. Por que que o serviço social apropriou-se desse conceito? Porque o serviço social usa muito a mediação. Por que mediar? Porque para o serviço social é necessário, é urgente, é sempre necessário refletir criticamente. É sempre necessário fazer uma reflexão crítica das questões, dos fenômenos sociais, dos conceitos, das políticas públicas, dos espaços de trabalho. E aqui, falando de estágio, nem se fala, né? Por isso que é tão importante, dentro do estágio, o aluno usar da mediação, porque dentro do estágio, ele usa a capacidade que ele tem de refletir criticamente. E assim ele vai construindo a sua identidade profissional. A identidade profissional, ela não começa lá quando o aluno forma, quando ele vai para o primeiro espaço de trabalho dele, não. A identidade profissional começa cá na bagagem teórica, cá quando ele está no primeiro período de estágio de serviço social, quando ele está no primeiro período, cá quando ele está no primeiro período de formação de serviço social. Essa identidade vai se aprimorando e ela vai ganhando forma quando ele chega no estágio. Quando ele chega no estágio, porque ele vai ter uma aproximação com a realidade social, vai ganhando forma, traços, e ele vai conseguindo captar uma identidade crítica, propositiva, de profissional de serviço social. E isso é extremamente importante, é extremamente relevante quando a gente fala dessa capacidade que o aluno tem quando ele chega no campo, no processo de estágio, quando ele vai para o campo de estágio, né, quando ele chega no momento de estágio, né, seja lá no campo, ou seja na supervisão acadêmica, né, é um momento de oportunizar processos reflexivos que façam com que o estagiário faça a articulação entre os elementos presentes nos espaços de trabalho do assistente social e que ele venha a fazer essa ligação daquilo que está lá no campo de estágio, daquilo que está presente nos espaços de trabalho do assistente social, com o projeto ético-político. Projeto esse que a gente fala tanto nas nossas aulas, né? Então, esse momento é um momento, assim, muito, mas muito, muito oportuno para que o aluno tenha a possibilidade dele viver a prática, dele observar a prática, dele refletir a prática e ele fazer uma articulação com o projeto ético-político do serviço social. Lembrando que o projeto ético-político do serviço social não é uma lei, não é um código. O projeto ético-político do serviço social é um projeto de profissão. São princípios profissionais que nós defendemos. É um norte a ser seguido pelo profissional de serviço social. É aquilo que eu, enquanto assistente social, defendo, aquilo que eu preciso alcançar enquanto assistente social, aquilo que eu defendo, aquilo que eu me espelho para ser assistente social. E mais do que me espelhar, é aquilo que eu luto para ser no dia a dia enquanto assistente social. São as minhas defesas, né? Então, são os meus princípios. Aonde que está escrito, Amanda, esses princípios? Está lá no Código de Ética, nos 11 princípios que compõem o Código de Ética. Parei para tomar água, tá? Toda vez que eu parar assim, é água, viu? Então, até que nós refletimos sobre as particularidades do estágio, falamos
dele enquanto uma oportunidade de reflexão crítica, falamos dele enquanto oportunidade de articulação com o projeto ético-político, né? Falamos do estágio enquanto possibilidade de intervenção e de atribuição apenas dos profissionais do serviço social, de acordo com a lei que regulamenta a profissão, no artigo 5º dessa lei, a 8662/93, falamos um pouco sobre o estágio, né, desses momentos oportunos de reflexão. Trouxe uma citação da Buriola, que fala assim: o estágio, a supervisão de estágio, é essencial à formação do aluno de serviço social, enquanto lhe propicia um momento específico de aprendizagem, de reflexão sobre a ação profissional, de visão crítica, dinâmica das relações existentes no campo institucional. O aluno, quando ele chega, por que ele vai para o estágio só no 5º período? Porque ele tem uma bagagem crítica, ele já tem uma bagagem que o faz ver as questões sociais, que o faz enxergar os fenômenos sociais e a questão social de forma crítica, né, de forma dialética, dinâmica, né? O aluno não vai para o estágio lá no 1º período, é o estágio obrigatório, né, gente, que eu estou falando. Então, ele vai para o estágio quando ele já tem uma bagagem teórica para ele somar com a metodologia. Então, ele vai nesse processo. Então, ele vai no sentido de fomentar essa crítica que já vem aguçando nele, né? Então, ele vai nesse momento. E esta visão confere à supervisão um caráter dinâmico e criativo. O aluno ele vai na oportunidade de também fomentar nele, de também instigar nele criatividade, porque vai chegar um momento que serão pedidas ao aluno, como vai ser agora, que eu disse a vocês que vocês terão que fazer atividades, vocês terão que desenvolver atividades de propostas para o campo, atividades de propostas para o cumprimento da carga horária, né? Que vocês já têm uma bagagem para desenvolver essas atividades. E aí vai precisar dessa criatividade de vocês, né? Tanto do conhecimento como da criatividade de vocês, que precisa ser também aguçada, que precisa ser também fomentada, incentivada, né? Então, dessa forma, a supervisão e o estágio devem ser parte integrante da educação para o serviço social e não um apêndice. Ou seja, a supervisão de estágio, ela não é um apêndice. O que é apêndice? Quando a gente lê um livro, o apêndice não vem lá no finalzinho? Vem como complementar? Apêndice é algo que é complementar, é algo que ele pode vir ou não. Ele não é algo essencial. Ele é algo que ele pode estar ou não estar no livro. Ele não é algo essencial. Então, o estágio, ele não é um apêndice. Ele não é algo que pode estar ou não estar no processo formativo de um aluno. Pelo contrário, ele é essencial, ele faz parte do processo formativo. Ele compõe o processo formativo do aluno. E ele fomenta no aluno possibilidades de criatividade, possibilidades de articulação com a realidade, articulação essa que incentiva cada vez mais o aluno a ter uma visão crítica da sociedade, da realidade social, dos fenômenos sociais. Então, todo esse conjunto é extremamente válido e fundamental, não é um apêndice.
Então, não é algo que pode ser ou não adaptado, pode ser ou não colocado. Pelo contrário, é algo que é essencial ao processo formativo. E aqui eu coloquei algumas finalidades do estágio, tanto para o estágio 1 quanto para o estágio 2, para a gente refletir, né? Capacidade para superar a dicotomia entre teoria e prática, né? Isso tem que ser superado no momento do estágio. Se ainda não tinha sido superado, que isso seja superado no estágio, né? Mesmo para quem não vai a campo, mesmo para quem ainda não foi a campo, que isso seja superado, né? Porque essa história, essa diferença, essa dicotomia, esse discurso de que teoria não tem nada a ver com a prática tem que cair por terra, né? Nós, profissionais do serviço social, só temos respaldo nas nossas intervenções porque nós temos conteúdo teórico e ético que nos fomenta a intervir de tal maneira. Do contrário, a gente não tinha bagagem para intervir, né? Nós somos profissionais que temos um processo formativo, do contrário, não precisava a gente ficar 4 anos na faculdade. Né? Não precisava a gente ficar 4 anos estudando, tendo criticidade, fomentando na gente a criticidade, estudando, trabalhando, lutando, entendendo como essa sociedade é formada e gestada. Habilidade para investigação, explicação, interpretação e intervenção da e na realidade, através de atividades planejadas, a partir de atitudes reflexivas que enriqueçam a teoria como suporte do trabalho profissional. Então, o aluno, pelo processo de estágio, ele vai ter essa habilidade para investigação, para explicação, para interpretação dos fenômenos sociais e para intervenção dentro desses fenômenos, dentro da realidade, frente a esses fenômenos, né? Percepção da dimensão política da profissão. Nossa profissão, ela é politizada. A nossa profissão, ela tem conteúdo político, ela tem visão de coletivo, né? Não é uma profissão politiqueira, não. Nós não fazemos propaganda política para ninguém, né? Tem gente que acha que o serviço social carrega uma bandeira, não vou nem falar a cor dela não, para não puxar, né, mas parece que carrega uma bandeira, mas não, nós temos um conteúdo político, nós temos uma visão política. Agora, se isso nos mostra que a gente é contra determinadas formas de governos, lamento, né? Lamento, se isso mostra que nós não temos a cara de determinados governos, dá licença, né? Isso só nos representa enquanto uma profissão que não é legitimada contra o povo. Uma profissão que tem a cara da classe trabalhadora. Essa é a nossa cara. Esse é o nosso compromisso. O nosso compromisso é com a justiça social e com a classe trabalhadora. Se quem está no poder não nos representa, e não nos representa mesmo, o que a gente tem a fazer? Né? Então, só lamentamos por isso. E não só lamentamos, como lutamos para que isso não ocorra mais. E que esses desgovernos não nos continuem representando, não continuem nos representando mais, né? Enfim. Percepção da dimensão política da profissão e do compromisso ético-político do serviço social. A nossa profissão, ela tem uma dimensão além da dimensão política, ela tem uma dimensão ético-política. Por que ético-política? Porque nós temos um entendimento ético. O que é ético? Nós temos princípios. Agora, esses princípios, eles estão nivelados, eles estão articulados com o compromisso com a classe trabalhadora. Então, por isso que eles têm
eles são falados, eles são ditos, eles são colocados tais como ético-políticos, né? Então, por isso que nós temos princípios ético-políticos, reconhecendo as implicações para o exercício profissional. Nós temos princípios éticos políticos, e essa é a dimensão da nossa profissão, né? E o nosso compromisso é sempre com a classe trabalhadora. Os nossos princípios se afinam para que a justiça social aconteça. Se você vê os 11 princípios do Código de Ética, são todos com afinidade com a justiça social, com a ordem totalmente contrária do que esta que está posta, com a ordem que seja uma nova ordem societária, e não esta que está posta, né? É um compromisso com a classe trabalhadora, e não com o governo X, o governo Y, é com a classe trabalhadora. Capacidade de reflexão crítica sobre o trabalho profissional, nas dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas. Essas 3 dimensões que eu já falei tanto na sala para vocês são inseparáveis, e elas são extremamente importantes para o profissional de serviço social. E no estágio, o aluno, ele é preparado e ele é afinado para lidar com essas 3 dimensões quando ele for profissional de serviço social, né? Nessa dimensão ético-política, ele andar sempre com os princípios éticos, teórico-metodológico, ele não esquecer da bagagem teórica lá na hora de intervir, e a técnico-operativa, ele estar afinado com aquilo que ele faz, ele saber o que ele faz, ele ter entendimento dos instrumentos técnico-operativos, né? Ele lidar com a sistemática do seu trabalho, ele lidar com o cotidiano sistemático do seu trabalho, mas sempre afinado nas 3 dimensões. E aí, eu trouxe hoje, para a gente discutir, antes da gente falar do trabalho, dos dois das duas atividades que vocês terão que entregar, né, tanto do 5º período quanto do 6º período, eu trouxe hoje um caso para a gente discutir. Já que a gente não está em campo, vamos discutir o caso aqui dentro da sala, né, remotamente falando. Então, eu trouxe uma situação familiar, né, uma família, fictícia, tá, gente? Uma família fictícia. E aí eu vou falar o caso para vocês vão dar uma pensada aí, pensar quais são as possíveis intervenções mediante desse caso, e vocês vão me falar, para a gente pensar junto nas propostas de intervenção desse caso. O que é que vocês acham? O que é que vocês acreditam que pode ser feito frente a esse caso? O que é que vocês pensam junto comigo frente a esse caso? Nós nos deparamos com esse caso. Olha só, uma família composta por 2 filhos, sendo um com 12 anos e o outro com 23 anos, que tem paralisia cerebral. A mãe tem 50 anos, está desempregada. O pai tem 52 anos, trabalha esporadicamente como vendedor de picolés. A renda da família não fixa no valor de R$1.000. A família não é beneficiária de serviços e ou programas públicos. Por orientação de uma vizinha, resolveu ir até a assistente social do CRAS. Possíveis intervenções. Quais seriam as possíveis intervenções sendo a assistente social do CRAS? Vocês aí, como futuros profissionais, futuros colegas, o que vocês, olhando para esse caso, olhando assim a grosso modo para esse caso, o que vocês acham que poderia ser feito, poderia ser pensado para essa família? O que vocês acham?
Vamos lá? O que vocês acham? Eu acredito que incluir o filho de 12 anos em uma das atividades do CRAS, né? Muitos CRAS têm essas atividades de capoeira, essas coisas, e acompanhamento dele na escola social, acompanhamento social, e requerer o benefício de prestação continuada por de 23, devido à doença dele. É possível? Vamos pensar. É uma proposta, Pedro. Ok, é uma proposta. Mais alguém? Professora, podia articular com a rede, né, para ver questão de alguma ajuda para a família e também até mesmo para ver se consegue algum emprego, né, alguma coisa que encaixasse o pessoal. Para quem? Para a mãe e para o pai, ué. Mas você falou o quê, Frank? Emprego ou... Seria o quê? Seria emprego ou seria... Dentro do CRAS, você pensa alguma coisa ou fora do CRAS? Aí no meu pensamento, assim, teria que ver com a rede se tinha alguma possibilidade também, mas de alguma ajuda também, de alguma ajuda como alguma cesta, além dos benefícios que o Pedro já colocou aqui, igual do filho de 23 anos, né, o benefício, o acompanhamento do menor, o menor se ele fosse, o menor se ele fosse, eu acho que 14 anos, ele podia entrar no menor aprendiz, né? Não se me engano, se é 14 ou 16. Mas ver o emprego para o pai e para a mãe e alguma ajuda extra, né? Que tipo de ajuda seria? Alimentícia, no caso, para complementar. Tá. Uhum. Uhum. Tô anotando aqui. Que mais, gente? Pessoal, a família não possui renda nenhuma. Amanda. E eles não estão recebendo nenhum tipo de benefício do governo, nem nada. Amanda. Oi. Eu acredito que no caso da criança, que tem da criança, não é do menino de 23 anos que tem paralisia cerebral. Com o laudo médico, eles poderiam tentar uma aposentadoria para ele e alguns outros benefícios, como eu acredito que o fato da família, com a renda que a família tem, acredito eles não terem o meio de locomoção. Então, através disso, a mãe também, ou o pai iria conseguir o passe livre para poder andar de ônibus com esse filho que possui problemas mentais. Aham. Ok. Amanda, eu Oi. acho que de início deveria fazer primeiro a verificação se essa família contém um cadastro no CRAS, porque como eles não recebem benefício nenhum, se eles tiverem um cadastro, aí eles podem ser beneficiados pelo Bolsa Família, porque de início é uma coisa que vai poder ajudar eles. Depois vem as coisas complementares, né? Tentar uma ajuda para a criança que tem problema, criança não, né? Que já é um rapaz,
pro rapaz que já tem problema, verificar como está a escolaridade desse menino de 12 anos, ver se ele pode fazer, se ele pode participar, não sei se é do PET, não sei se ainda se utiliza isso, mas eu acho que inicialmente deveria verificar se a família está cadastrada no CRAS, porque para eles terem direitos a benefícios, primeiramente eles precisam ter um cadastro. Ok. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer dar uma sugestão? Ô, professora, Oi? eu estava pensando aqui, talvez, eu não sei, no caso aí do pai, ou até mesmo da mãe, se eles, se no caso eles fossem contribuir com o INSS, né? Você saberia informar se eles, no caso aí, teria, Não assim... tem informação, Franklin. É. Mas a gente tem que perguntar, né? Você chegou num ponto importante, a gente tem que perguntar. Você falou uma coisa importante, a gente precisa perguntar. Porque ele ia ser assistido ou pela assistência social, ou, no caso, se ele fosse contribuinte, ele ia ser assistido pelo INSS, né? Sim. Mais alguém, gente? Estão pensando um pouquinho de todas essas propostas que surgiram. Já já nós vamos conversar sobre elas. Nós vamos falar sobre como elas podem ser aplicáveis. Algumas a gente precisa pensar, né? E todas de um modo em geral que a gente precisa refletir, né? Enquanto intervenção. Olha só, como vocês não estão falando, eu vou... mais alguém quer colocar? Quer contribuir? Quer falar? Quer complementar alguma coisa que o colega colocou? Você queira colocar? Eu não sei se falaram, mas uma coisa também que me veio à mente aqui é a questão da capacitação também dos pais, né? Porque eles não estão inseridos e fixos no mercado de trabalho, talvez por alguma ou deficiência ou devido a um nível de escolaridade, não sei, enfim, mas trabalhar também na capacitação dos pais, né? Pelo menos até eles conseguirem alcançar uma idade para se aposentar. Sim. Mais alguém? Bom, pessoal, olha só. Esse caso fictício que eu coloquei aqui para vocês é um caso, né, irreal, mas é um caso muito comum que a gente lida nos nossos espaços de trabalho, né? Lidar com uma população vulnerável, economicamente falando, não é algo incomum no cotidiano de trabalho do assistente social, né? Quando eu coloquei o caso e vocês apontaram algumas possíveis intervenções, achei muito interessante tudo que vocês colocaram, tudo que vocês falaram. Achei de grande valia e importância. Vocês levantaram pontos assim, pontos chaves, coisas muito valiosas
de caráter super interessante quando a gente está fazendo um diagnóstico social, né? Primeira coisa, quando a gente está fazendo um diagnóstico social, a gente precisa conhecer a realidade da família que a gente está atendendo. Né? O Frank me fez uma pergunta e eu falei, eu não sei, eu preciso perguntar, né? Porque eu não sei o que aquela família apresenta para mim. Quando eu não sei, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso pegar um instrumento de trabalho, que é uma entrevista ou um estudo social, para ir até aquela família e fazer um momento de diagnóstico com ela, ou uma entrevista, ou um estudo social, para eu me aproximar da realidade daquela família, ou seja, conhecer aquela família, conhecer as suas condições de vida, suas condições de moradia, sua composição familiar, seu nível de escolaridade, conhecer suas condições de habitação, conhecer como que ela acessa aos serviços públicos, conhecer qual é a sua renda, conhecer como que é suas relações de vínculos familiares. Então, todas essas questões que eu coloquei aqui agora, geralmente compõem uma estrutura de um estudo social, né? E outras também, porque eu levantei só algumas questões. Então, eu trouxe um caso enxuto, mas que a gente precisa conhecê-lo a fundo, para a gente saber como intervir frente a ele. E vocês tinham poucas informações, mas mesmo assim, vocês trouxeram possibilidades de intervenção, mesmo com poucas informações. Então, vocês colocaram a possibilidade frente à vulnerabilidade social e econômica da família, porque vocês viram aqui que são 4 pessoas numa casa, né? 2 filhos e dois filhos e os pais. 4 pessoas numa casa com a renda de R$1.000 não fixa, ou seja, tem mês que vai ter R$1.000, tem mês que não vai ter R$1.000. Então, essa renda não é fixa. Dessa forma, a precariedade de alimentos pode ser latente nessa família, né? Então, vocês colocaram aqui a possibilidade de um benefício eventual. O que é um benefício eventual? É uma cesta básica. E ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Né? Então, vocês colocaram a possibilidade desse benefício eventual. O benefício eventual, como o próprio nome já diz, é uma eventualidade. Em caso de eventualidade, a família é assistida com esse benefício de cesta básica. Então, ela pode ser assistida com esse benefício. E acho que foi a Amanda que colocou que era interessante ver se essa família era cadastrada no CRAS, para ela poder ter acesso a todos os serviços que o CRAS contempla, né? Então, isso também foi bem pertinente, porque se essa família é cadastrada no CRAS, os demais serviços serão acrescentados a ela. Então, ela poderá possivelmente ser uma família público do Bolsa Família, uma vez que ela não é cadastrada em programa de transferência de renda, né? Ela não faz parte de programa de transferência de renda. E isso ia contribuir com essa família sobremaneira, né? Ela não recebe renda nenhuma, ela não tem nenhuma fonte de renda, a não ser a venda dos picolés do pai, que não é fixa, né? R$1.000 por mês a renda da família, mas não é fixa. Então, ia, de alguma forma, contribuir para o sustento dessa família. Então, ela poderia, né, olhar se ela é cadastrada no CRAS, e aí, olhando se ela é cadastrada no CRAS, ela poderia já receber o benefício eventual da cesta básica, ser cadastrada no Bolsa Família, né, e provavelmente, se toda a documentação der certo, né, se ela passar no laudo da perícia, porque o benefício de prestação continuada, ele enquadra no critério de renda, porque essa família aqui
é provável que enquadre no critério de renda, porque é inferior a 1/4 do salário mínimo a renda dela. Vamos lembrar o benefício de prestação continuada. Para ele ter acesso, a pessoa precisa ter uma deficiência que seja comprovada e validada pelo INSS, pelo perito do INSS, mas ele também precisa ter a perícia social validada também, ou seja, ele precisa estar inapto ao trabalho, para a vida social e ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, para o BPC, no critério de renda, aparentemente a família passa, porque a renda é instável e parece que é até de R$1.000 por mês. Então, ele provavelmente passaria, né? Tem que ver se ele passa pelo critério da documentação, porque tem que organizar toda a papelada, né? O rapaz tem a deficiência, tem que organizar toda a papelada, ele passar pela perícia do INSS para ele receber o BPC, o que contribuiria sobremaneira para a renda dessa família, né? É um direito dele, né? Ele conseguiria aquilo que é um direito, porque o benefício de prestação continuada, fazendo um paralelo aqui, não é uma aposentadoria, né? A aposentadoria é aquilo que a gente contribui. O benefício de prestação continuada não requer contribuição, ele é um benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele é um benefício social, ele não é benefício previdenciário. A aposentadoria, sim, é um benefício previdenciário, requer contribuição e requer perícia também. Contrário do BPC. BPC não requer contribuição, mas requer perícia. Então, não é aposentadoria. Para o rapaz requerer aposentadoria por invalidez, ele teria que ser contribuinte do INSS, coisa que eu acredito que ele não seja. Pela vulnerabilidade da família, eu não acredito que ele seja contribuinte do INSS, não. O mais viável aqui para ele seria o BPC mesmo. Outra coisa que foi levantada aqui, que vocês falaram, foi a questão do emprego para os pais. E aí eu já pego o gancho com a capacitação, que foi levantada aqui também. Vocês falaram dessas duas coisas. Achei muito válida a questão da capacitação, porque a capacitação é o caminho para o emprego. E nós temos hoje, pelo UAI, vários cursos profissionalizantes, cursos que as famílias podem se cadastrar. Muitas dessas famílias, gente, não têm acesso à internet, então é muito difícil você falar com a família, vai lá e faz um curso pela internet. Né? Às vezes a pessoa não tem nem o ensino médio completo, nem o ensino fundamental, então não adianta você orientar uma família a fazer um curso pela internet. O profissional tem que ter a sensibilidade de orientar essa família, de sentar com essa família, né, de ver qual grau de escolaridade ela tem, de primeiro orientar, se não concluiu o ensino médio, de orientar a ir para um EJA, de fomentar isso nessa família, dele voltar a estudar. Isso é um trabalho de educador social que o assistente social tem que ser também, né? Então, isso é um trabalho a longo prazo, de capacitação profissional, para aí ele poder fazer os cursos, para ele poder... Né? O CRAS também oferece alguns cursos profissionalizantes, tem CRAS que oferece, então isso é interessante também. E isso vai ser um preparo para o emprego, né? Isso vai ser um preparo para o emprego fixo. Quem sabe ele não vai conseguir aí um emprego, alguma coisa do tipo, né? O aprendiz, o menor aprendiz, só a partir de 14 anos mesmo. Acho que foi o Franklin que falou que achava que era a partir de 14 anos, e de fato é a partir de 14 anos. Não tem para 12 anos, 12 anos ainda não pode trabalhar. O Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 60, fala que todo trabalho aos menores de 14 anos é proibido, a não ser a partir de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, é só a partir de 14 anos mesmo. Outra questão muito bacana que foi falada aí, é do passe livre, que foi muito interessante, porque se na cidade que eles moram tiver transporte e condição de acesso ao transporte, quem sabe ele não tem direito à carteirinha para pessoa com deficiência, para ele locomover.
E, além de ter direito ao passe municipal, ele também tem direito ao estadual e ao nacional, porque ele tem um CID, né, o Código Internacional da Doença, que enquadra para ele ter acesso a essas carteirinhas, tanto a estadual quanto a nacional. E isso é muito importante, é muito interessante ele ter acesso. Então, bem lembrado aí também. A contribuição para o INSS, isso é uma reflexão que a gente faz, né? Dificilmente as pessoas que nós atendemos, pessoal, contribuem para o INSS. São trabalhadores informais, são pessoas que lutam na vida para ganhar o que come naquele dia. Então, muito difícil terem essa visão de que vou um dia contribuir para ter uma segurança algum dia, para ter um seguro social. Não tem essa perspectiva, é muito difícil. Por isso que as pessoas que nós atendemos são públicos num futuro de BPC, e não de auxílio-doença, e não de aposentadoria por invalidez. Dificilmente as pessoas que nós atendemos são contribuintes da Previdência. Dificilmente, sabe? Então, assim, é uma reflexão que a gente faz, mas não custa a gente perguntar, né? Lógico, para a gente tentar orientar quanto a algum benefício, né? Então, acho que foi isso. Estou, assim, maravilhada de tanta coisa que surgiu em um casinho que nós conversamos. Queria ouvir de vocês. O que é que vocês acharam desse estudo de caso aqui? O que é que vocês pensaram? O que é que vocês refletiram sobre esse estudo de caso? O que é que vocês acharam? Que bom que foi bom, hein? Vocês gostaram? Ô, professora. Oi? Na rede, na articulação com a rede, o UAI faz parte também? Eu posso indicar o usuário ir no UAI ou posso ligar para o UAI? Você pode fazer os dois. Você faz os dois. Porque o seu usuário, muitas vezes, ele não vai ter essa coisa. Principalmente, né? Principalmente se for um usuário muito debilitado, né? Um idoso, uma pessoa em situação de rua, né? Então, vai depender muito do seu público. Então, assim, é interessante você fazer os dois. Toda a rede, gente, ela pode ser movimentada em prol do nosso usuário, em prol das pessoas que nós atendemos. Toda a rede, seja ela estadual, seja ela municipal, seja ela nacional. Nós podemos nos articular com a rede como um todo, A rede está a serviço dos usuários que nós atendemos. Então, a gente precisa movimentar essa rede. A gente precisa andar articulado com essa rede. Então, assim, o tempo inteiro que a gente quiser acionar um serviço em prol do usuário, acione, né? Ligue para lá, procure saber, se oriente, procure saber se está funcionando, qual é a forma de atendimento. Também não manda o usuário para lá sem saber, né? Se está atendendo, se não está, porque eu já vi isso muito acontecer. Às vezes o usuário fica de joguete, né? Ele vai para um canto, vai para o outro, vai para um canto, vai para o outro, aí uma hora ele estressa lá, acaba que ele não vai em lugar nenhum mais, de tanto que ele já foi jogado de um canto para o outro. Então, assim, o ideal é que a gente procure saber primeiro antes de encaminhar. Isso é o mais sensato, é o mais viável a se fazer com os nossos usuários. Ok? Então, agora, depois da gente ter discutido o caso, depois da gente ter discutido um pouquinho aí, eu vou começar agora falando para os alunos do 5º período. Eu vou fazer o seguinte:
eu vou passar. Eu não vou passar tudo hoje, não. Eu vou passar uma parte. Eu vou passar uma parte do quinto, da atividade do quinto, e vou passar uma parte da atividade do sexto. Aí, no próximo encontro nosso, a gente termina de passar as atividades, tá? O que vocês terão que fazer? Já adianto, o que vai ser a atividade do quinto e o que vai ser a atividade do sexto. O quinto período, né, os alunos do quinto período terão como atividade uma análise institucional. O que é isso? Não se assustem. Vocês terão que analisar uma instituição. Essa instituição pode ser real ou pode ser uma instituição que vocês viram na internet, ou real aqui do município, né? Ou do município vizinho. Por exemplo, vocês viram a instituição lá do Rio de Janeiro, aí vocês procuraram informações sobre ela na internet e vocês vão fazer a análise institucional dela. Eu, particularmente, acho isso mais difícil, mas se você quiser fazer, é a critério seu. Vocês podem fazer uma análise institucional do CRAS aqui de Valadares. Vocês podem fazer do CREAS aqui de Valadares. E aí, vocês têm que ir lá no momento de pandemia? Não, não tem que ir lá no momento de pandemia. Vocês vão pegar os dados pela internet, vocês podem ligar para lá, vocês podem buscar fontes, né, em documentos da instituição, pela internet, pelas reportagens. O que vocês conseguirem, vocês vão colocar, tá? Se vocês falarem assim, Amanda, isso aqui eu não estou conseguindo, vocês vêm e reportem a mim. Não estou conseguindo, conversem comigo. Porque a análise institucional requer mais dados e documentos da instituição. Mas não é nada de outro mundo, não. Não é nada tão um bicho de 7 cabeças, não, tá? Eu vou começar passando o que seria essa análise institucional para o quinto período. E depois eu falo para o sexto período o que o sexto período vai fazer. Já adianto que o sexto período terá que desenvolver um projeto dentro de uma instituição. Só que como vocês não estão em estágio, vocês vão desenvolver um projeto que, no caso, seria aplicado em alguma instituição, tá? E eu vou dar o passo a passo de como esse projeto teria que ser desenvolvido. Da mesma forma que eu vou fazer agora com o quinto, eu vou fazer com o sexto. Eu vou passar algumas orientações hoje e na próxima aula eu passo o restante das orientações, tá? Então, vamos lá. Na atividade do quinto período, vocês vão começar com a elaboração da caracterização da instituição. O foco é a análise institucional, a compreensão das formas de organização da política social e da expressão da questão social naquele espaço ali. Ou seja, se for no CRAS, você vai considerar como que é o funcionamento da política social ali dentro do CRAS, como que é o desenvolvimento da questão social ali dentro do CRAS, como que são as formas de organização, qual que é a gerência do processo de trabalho do assistente social, o desenvolvimento das capacidades necessárias dos registros técnicos, como que é o desenvolvimento ali daquela instituição como um todo, tá? Caso não esteja especificadas as atividades do assistente social na instituição que você escolher, pedimos que realize uma lista de pelo menos 3 atividades hipotéticas. Se você não souber quais as ações que o assistente social faz lá, você coloca pelo menos 3 ações, hipoteticamente, que você deduz que o assistente social faça lá. Visita, atendimento, relatório social, só aí eu já falei 3, né? Escuta, encaminhamentos, reuniões com as famílias, reuniões de equipe.
você vai deduzir 3 hipoteticamente, se você não conseguir captar pela instituição, né? Você deverá escolher uma instituição social de relevância do seu município ou de algum município próximo para conhecer a realidade institucional e o objeto de atuação daquela instituição. Ou seja, aquela instituição que você escolheu, ela trabalha em qual área? É na saúde? É na assistência social? É na educação? Em qual área que ela trabalha? Ela trabalha na segurança pública? Então, é o objeto de atuação dela. De qual área que ela trabalha? Então, vamos para a elaboração. A elaboração da caracterização institucional. Número 1, contextualização histórica da instituição escolhida. Primeiro, você vai identificar a instituição, você vai fazer a identificação da instituição. Nesse momento, você poderá contextualizar a instituição historicamente, ou seja, traçar a história e detectar as suas determinações. Falar da instituição de acordo com a sua observação através dos documentos pesquisados. Por exemplo, o CRAS foi implantado, ou esta ONG, ou a instituição foi implantada no ano de 1999, na cidade de Governador Valadares, nasceu da vontade dos populares, nasceu por conta da senhora fulana de tal, ou nasceu a partir da organização dos conselhos municipais de assistência social no ano X. Você vai contar um pouco da história da instituição, né? Você vai contextualizar a história da instituição e vai detectar essas determinações. O que foi determinante para aquela instituição ser instaurada naquele momento, né? Quantos anos tem que ela faz parte do município? Você vai contar um pouco da história da instituição. No 1.2, isso foi o 1.1. No 1.2, você vai falar da estrutura organizacional, como ela se organiza, né? Aí você vai procurar responder, numa forma de texto, os seguintes questionamentos. Quem são os gestores atuais da instituição? Qual a finalidade da instituição? Ou seja, qual que é a sua missão, sua área de atuação, qual que é a missão dela? A missão dela é promover assistência social na proteção básica. A missão dela é promover a saúde na alta complexidade. A área de atuação dela é município de Governador Valadares. A área de atuação dela é Mendes Pimentel. A área de atuação dela é Teoflotone, né? Você vai colocar o município, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, você vai colocar a área de atuação dela. Você poderá, inclusive, apresentar o organograma da instituição, se tiver. Se houver, se não houver, você não precisa de mexer com isso. Poderá também contemplar os estatutos, o regulamento, descrição de cargos, política em geral. As instituições, geralmente, elas têm um organograma, elas têm um estatuto, né? Elas têm um regimento interno. Se ela tiver, você cita. Se você quiser colocar um trechinho dele, você pode colocar, mas aí fica a seu critério. Se você quiser colocar, ok, tá? Um trechinho, se você quiser colocar, pode colocar. Senão, você pode só citar. O título 2. No 2. O objetivo institucional. A natureza dos programas e projetos. Você vai colocar quais são os programas e projetos executados, abordar quais são os objetivos, diretrizes e finalidades organizacionais da instituição e verificar a natureza desses programas e projetos. Lá dentro da instituição, tem programas? Tem projetos? Por exemplo, a instituição é uma ONG. Quais são os programas que são desenvolvidos lá?
Não, a instituição não é uma ONG, Amanda, a instituição é o CREAS. Tá, dentro do CREAS, quais são os programas e os projetos que são desenvolvidos dentro do CREAS? Você vai citar, você vai falar, ó, dentro do CREAS são desenvolvidos os programas X, 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 X. São desenvolvidos os projetos X, 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 X. E com os objetivos tal, 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 tal. Com as diretrizes e finalidades tal, tal, tal. E aqui você vai colocar, né, quais são os objetivos, diretrizes, finalidades da instituição. Verificar a natureza dos programas e projetos, que eu falei aqui, qual que é a natureza dos programas e projetos. Então, nesse trechinho aqui, veja bem que é importante você colocar quais são os programas e projetos, abordar quais são os objetivos, diretrizes e finalidades organizacionais da instituição. Então, são duas coisas importantes para vocês escreverem aqui, tá? No 2.2, política social. Você poderá contemplar no seu relatório de caracterização socioinstitucional com qual ou quais política social a instituição está articulada. Quais são os programas desenvolvidos, sua principal atividade? É um pouco repetitivo do outro, mas aqui basta você colocar qual é a política social que ele está articulada. Se é a política de saúde, se é a de educação, se é a de habitação, se é a de assistência social. Então, basta você colocar qual é a política social que ele está vinculada, que a instituição está vinculada. 2.3, você vai colocar os recursos. Você vai descrever quais são os recursos financeiros, né? Descreva quais são as fontes dos recursos da instituição, seus parceiros e apoiadores. Se é um CRAS, por exemplo, você vai colocar qual é o recurso que é do CRAS. O recurso do CRAS é o Fundo Nacional da Assistência Social. E também tem o Fundo Estadual de Assistência Social. Ah, não, o meu é uma ONG. Então, qual que é o recurso da ONG? São doações. Ah, não, tem uma seguradora que mantém a instituição. Então, quem mantém a instituição, os recursos vêm de uma seguradora, vêm de uma empresa privada. Aí você coloca também, tá? Oi, me chamou? Eu te chamei, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse trabalho aí é para te entregar, então, no fim do período, né? No final do período. Isso. Final do período é para me entregar, tá? Ah, tá. Eu vou ver se eu consigo passar ele todo para vocês hoje. Ah, tá. Porque aí vocês já começam a desenvolver e na próxima aula vocês já vão trazendo para mim. Ah, sim, entendi. As dúvidas, o que vocês desenvolveram, para a gente já ir tirando as dúvidas. Ah, tá. Ô, Amanda. Tá? Oi. Deixa eu te perguntar, aí, no caso, eu nem ouvi o meu, mas é só dando uma adiantada, assim, para eu focalizar minha mente. É só onde tem assistente social ou pode ser, por exemplo, como que só tem assistente social no CRAS, pode ser, por exemplo, na educação, a implantação do assistente social na educação, no caso meu, que é 6º período? Não, eu vou te mostrar a proposta do projeto, aí você vai ver, Pedro. É um pouco diferente, tá? Não é assim, implantação do serviço social na educação, não. É uma proposta de projeto que envolve recursos, que envolve uma proposta de trabalho. Não é inserção profissional, não. Então, vamos lá, pessoal. O item 3.3 agora. Deixa eu ver se eu passei aqui. Não, o item 3 agora. No item 3.
Agora nós vamos falar do âmbito institucional. Agora a gente vai trabalhar a caracterização da população, né? Quem são as pessoas que utilizam os serviços dessa instituição? Você vai caracterizar faixa etária, sexo, outros. Quais são esses grupos sociais? Quais são os seus déficits econômicos, sociais, culturais, demográficos, ou seja, onde que eles moram? Quais são as dificuldades que eles têm de acesso? Tamanho das famílias, por exemplo. Observe e verifique as principais características da população atendida, número de pessoas atendidas direta ou indiretamente pela instituição ou conselho, ou serviço ou outros. Essas informações podem ser encontradas no relatório de atividade institucional, no seu relatório. Processo decisório. Como acontecem as tomadas de decisão da instituição? Quem que decide? Como acontecem as tomadas de decisão lá da instituição? Como é que é? Existe um colegiado? Foi identificado conselho gestor? Tem conselho gestor? Tem diretoria? Quais são os atores envolvidos na tomada de decisão? Lembre-se que é subjetivo nessa análise que nem todas as instituições divulgam essas informações em sites institucionais. Então, isso aqui, não necessariamente vocês vão achar nos sites. Então, caso você não localize, é necessário justificar. Então, se você não localizar essa informação, você coloca lá, não foi encontrado mais informações referentes à temática ou referentes ao assunto, tá? O 3.3, relação, demanda, cobertura de atendimento. Descrever como que o serviço é ofertado e operacionalizado. É um número de famílias por mês? É um número de famílias por semana? Tem fila de espera? Tem demanda reprimida? Como é que funciona isso, né? Tem um número a ser atingido por mês? Como é que funciona o serviço de atendimento lá? Como é que é a cobertura? O 3.4, o serviço social na instituição. Descreva como que é o serviço social na instituição, como que ele está inserido. No 3.5, aí você vai escrever lá como que é o serviço social na instituição. Tem um assistente social que trabalha 30 horas por semana, ela faz o que lá? Quais são as ações dela lá na instituição, né? O cotidiano do assistente do exercício profissional. Descreva os programas, os projetos e as ações que são desenvolvidas pelo serviço social. Quais são as ações desenvolvidas? É visita, é atendimento, é encaminhamento, é relatório? O que ela faz? 3.6. O que ele faz? O que ela faz? 3.6. Relação profissional de trabalho com os demais atores institucionais. Aqui já está falando de equipe multidisciplinar, né? E interdisciplinar, na prática profissional do assistente social. Se tem, se existe, você vai falar. Se não tem, você vai falar também, vai falar por quê. Por que que não existe, né? Por que que não tem uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar? Qual que é a razão de não ter? E o 3.7, você vai colocar a dimensão ético-profissional. Relaciona o exercício profissional e o projeto político profissional, projeto ético político profissional. Essas são as informações para fazer a análise institucional. Eu perguntei para vocês se vocês tinham lá no AVA de vocês o modelo do relatório. Porque veio uma informação para mim que tinha um modelo lá de relatório. E se vocês têm esse modelo de relatório, essa análise institucional é para fazer no modelo do relatório que está lá. Se vocês não têm essa informação lá do modelo do relatório, vocês podem fazer na estrutura que está aqui e me enviar. Entendeu? Mas se tem lá e tem espaço para postar, vocês vão fazer por lá. Agora, se não tem, vocês vão ter que me passar essa informação,
Por isso que eu perguntei se tinha um modelo de relatório lá. Porque se tem um modelo de relatório lá, vocês vão pegar essas informações aqui e seguir o modelo de relatório lá para fazer a análise institucional. Capa, contra capa, descrever as informações, tudo direitinho que eu falei aqui agora. Agora, se não tem lá, vocês vão fazer a análise institucional e me passar, só me passar, tá? Então, por enquanto, é isso, a análise institucional do 5º período, para me entregar no final até o final do semestre. E aí a gente vai validar ou não o estágio, tá? Vou dar nota do estágio. Agora eu vou passar para o projeto do 6º período, que o 6º período tem que me entregar para que a gente também me entregar no final do 6º período, no final do semestre, tá? Então, vamos lá. O roteiro para elaboração do projeto. Um projeto, via de regra, segue um roteiro previamente definido. O primeiro passo é apresentar ao leitor do projeto a pessoa que irá aprovar ou não o repasse de recursos financeiros, quem é a instituição, quem está solicitando, né? Essa instituição é respeitada? Tem uma história? Como ela está organizada? Então, me conte um pouco sobre a instituição. E aqui está falando que o projeto ele começa com uma apresentação, que é o que a gente vai ver agora. O projeto de vocês é uma proposta que vocês vão apresentar para uma instituição. É uma proposta de trabalho que vocês vão apresentar para uma instituição. Essa proposta de trabalho, obviamente, como vocês não estão em campo, é uma proposta fictícia, né? Porque vocês não estão fazendo estágio. Se vocês estivessem fazendo estágio, vocês estariam apresentando um projeto de intervenção. Vocês criariam uma proposta de intervenção, estariam implementando, fazendo esse projeto de intervenção e no outro semestre implementando esse projeto de intervenção. Só que como o nosso momento, né, não nos permite viver esse programado, vocês vão, nesse momento, fazer uma proposta de intervenção, tá? Então, é uma proposta, um planejamento, uma proposta que vocês estão fazendo para uma instituição. Então, nesse tópico, que é a apresentação, você vai apresentar à instituição que está solicitando recursos. Lembre-se, as informações contidas aqui, em atenção à proposta dessa disciplina de estágio 2, deverão ser criadas a partir de experiência no estágio 1 ou de um modelo por você idealizado, né? Queremos que você apresente a história de uma instituição, reforçando a importância de muitas instituições não governamentais que estão presentes em todo o território brasileiro e que contribuem de maneira ímpar na defesa e na garantia de direitos daqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade. Então, está falando aqui de primeiro você escolher uma instituição. O material, ele sugeriu você pegar uma instituição não governamental, mas você pode pegar uma outra instituição também. Por que o material sugeriu uma instituição não governamental? Pela questão dos recursos, tá? A princípio, o material sugeriu isso, mas fica a seu critério. Se você quiser pegar uma outra instituição, você também pode pegar, tá? Por quê? Porque a ideia era você vender um projeto de intervenção, uma proposta de projeto profissional para uma instituição que tivesse condições de arcar com os custos do seu projeto. Então, por isso que a ideia pensada pelo material foi uma instituição não governamental, mas fica a critério do aluno. Então, na apresentação, você vai falar o quê? Você vai falar sobre a instituição, você vai falar como que a instituição nasceu,
o que ela apresenta de trabalho, né? O que aquela instituição oferta e o que o seu projeto tem a ofertar também, né? Então, se você escolher uma instituição, vou dar um exemplo aqui, uma instituição de assistência social. Aí você vai falar um pouco daquela instituição de assistência social e, em seguida, você vai apresentar minimamente o seu projeto, né? Você vai apresentar a história da instituição, você vai falar da instituição e depois você vai apresentar minimamente o seu projeto. Resumidamente, o que o seu projeto está oferecendo, ou seja, na apresentação. Na justificativa, você vai colocar, você, aluno, deverá responder 3 perguntas. Por quê, para quê e para quem? Eu costumo dizer que a justificativa é o lugar onde o aluno vende o peixe dele. Por que vende o peixe dele? Porque quando você vê uma justificativa, você entende se você vê se aquele projeto é bom ou não. Então, você responde as 3 perguntas. Por que esse projeto é bom? Para que esse projeto serve? E para quem que esse projeto vai? Então, são 3 perguntas importantíssimas. Você vai apresentar a proposta do seu projeto. Inicie caracterizando o público-alvo. Então, esse projeto é para crianças, esse projeto é para adolescentes, esse projeto é para idosos, esse projeto é para mulheres vítimas de violência, ou esse projeto é para, não sei, é para conselheiros tutelares, esse projeto é para famílias com renda per capita vulnerável, né? Apresente sua proposta de projeto. Inicie caracterizando o público-alvo. É uma comunidade? Quantas famílias? Qual a condição social em que essa comunidade está em volta? Por que elas precisam receber esse investimento? Por que elas precisam desse projeto? Convença o leitor da importância do seu projeto. Por que o seu projeto é importante? Por que ele tem que acontecer naquele espaço, naquele lugar? Por que ele é tão importante? Os objetivos. A proposição de um objetivo sempre está precedida de um verbo. E os verbos são sempre no infinitivo, gente. O que é verbo no infinitivo? É o verbo terminado em ar, ir. Então, é problematizar, entender, fomentar, trabalhar, intervir, relacionar, publicar, despertar. Tá vendo? Todos os verbos que eu falei são terminados em ar, ir. Então, são verbos no infinitivo. Não é realizei, não é publiquei, não é realizado, não é será. Isso não é verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo é terminado em ar, ir, tá? O que você pretende fazer? No objetivo geral, você vai direto ao ponto. Então, por exemplo, trabalhar com as famílias, o empoderamento feminino. Eu estou dando um exemplo aqui muito exemplo mesmo, tá? Trabalhar com as mulheres o empoderamento feminino. Isso é um objetivo. Mas esse é o geral? O geral é aquele que é o geralzão. É o geralzão, é aquele que é o foco do meu projeto. Dentro do geral, eu vou esmiuçar e vou conseguir tirar os pormenores, que aí eu vou fazer os específicos. E aí os específicos são de 3 a 4. Então, o geral eu coloco assim, possibilitar o empoderamento feminino. Estou dando um exemplo. Aí, de que forma que eu vou possibilitar o empoderamento feminino? Trabalhar a autoestima das mulheres. Aí eu já estou nos específicos. Aí eu venho nos específicos. Trabalhar a autoestima das mulheres.
investigar os índices de violência doméstica. Olha os específicos. Isso são os específicos. Tá vendo como são os específicos? Eu pego o geral e eu pergunto o que eu quero com isso? Como que eu vou chegar a isso? Aí eu vou nos menores e vou fazendo os específicos, todos com verbos no infinitivo. Gente, não, parece difícil, porque é a primeira vez que vocês estão vendo, mas não é algo tão difícil assim. E eu vou estar à disposição para vocês me perguntarem, para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então, o geral é aquele que é único, é só um. E outra, objetivos não tem dois verbos. Por exemplo, trabalhar e entender. Não, é um verbo só. É trabalhar ou entender. Trabalhar no empoderamento feminino. Esse é um objetivo. Entender a violência doméstica. Esse é outro objetivo. Aí você tem que escolher o que é objetivo geral e o que é objetivo específico, tá? Público-alvo são as pessoas ou os grupos de pessoas que participarão das atividades propostas no projeto. Então, para quem que esse projeto vai? São mulheres vítimas de violência doméstica? São idosos, né, com 60 anos até 70 anos? São conselheiros tutelares? São professores? Esse projeto vai para quem? Né? Vai para uma comunidade X, vai para adolescentes, vai para idosos, vai para quem? É o público-alvo desse projeto. Metas a atingir. Você qualifica e quantifica os objetivos, tornando o delimitado viável e claro. Nesse qualifica e quantifica é o seguinte, você vai colocar, atingir 50% das pessoas, atingir 50% das famílias, por exemplo, sensibilizar 50% das famílias. Então, é uma meta qualitativa, mas é uma meta também quantitativa. Sensibilizar é uma qualidade, mas 50% é uma quantidade. Então, sensibilizar 50% das famílias sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma meta, mas também é um dado quantitativo, mas também é um dado qualitativo, tá? Metodologia. A metodologia são as estratégias para atingir os objetivos. Podem-se detalhar as ações em etapas, emprego de técnicas como pesquisa, entrevista, vivências em grupos, jogos, emprego de instrumentos como questionário, relatório, por exemplo. Palestras é uma metodologia, realização de palestras, realização de pesquisas, realização de exibição de filmes, né? Trabalhos em grupos, é uma metodologia, é como você vai fazer. A metodologia é o como fazer, então são as ações, é como você vai fazer para alcançar os objetivos, né? Então, a metodologia são as ações de como você vai fazer para alcançar o objetivo, tá? O cronograma de execução consiste em colocar o tempo previsto para a execução das atividades que serão desenvolvidas. Cada etapa definida na metodologia deverá estar presente no cronograma de execução. O cronograma, você vai colocar um quadro com 12 meses. Eu vou mandar um material para vocês para ficar mais fácil para vocês visualizarem isso aí que eu estou falando, tá? Vocês vão colocar um quadro com 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí vocês colocaram lá na metodologia filme. Qual mês que vocês vão colocar o filme? Aí vocês vão lá no mês de janeiro. Aí vocês vão lá e marcam um xizinho no mês de janeiro. Ah, nós vamos exibir o filme no mês de dezembro também. Aí vocês colocam lá no mês de dezembro também. Então, é à medida com que vocês forem realizando as ações, vocês vão marcando no cronograma quando as ações serão realizadas, e assim sucessivamente. Recursos humanos.
Os recursos humanos são as pessoas que serão envolvidas na execução do projeto. Nesse tópico, vocês deverão constar profissionais que trabalham na instituição criada por você e profissionais que serão contratados. Então, quantos profissionais que vão desenvolver esse projeto? Quem que vocês vão chamar? Vai ser o psicólogo, vai ser o assistente social, o estagiário, vai precisar do enfermeiro, né? Quais são os recursos humanos que serão necessários para desenvolver desse projeto que você está desenvolvendo, que você está escrevendo? Então, vocês vão colocar, né? Quais que serão envolvidos nesse projeto? Você vai colocar os recursos humanos. Parceiros ou instituições apoiadoras. Você vai listar os parceiros, se houver. Então, teve um parceiro que te ajudou, teve uma instituição que foi parceira. Aí você coloca. Teve uma que colaborou, foi apoiadora, coloca. Se não teve, não coloca. Avaliação. Como será organizada a avaliação? Haverá reuniões com a comunidade para ela avaliar? Será fornecido instrumentos de avaliação durante as atividades? A equipe participará da avaliação? Como? Como que a equipe vai participar dessa avaliação? Utilize de referencial teórico para propor a avaliação, que deverá ocorrer ao longo do projeto. Como que vai ser essa avaliação? Vai ser em conjunto com a comunidade, com o público-alvo? Como é que eles vão participar dessa avaliação? Você vai descrever como que vai ser essa avaliação. A bibliografia referenciada é a bibliografia que você utilizou para fazer esse projeto, né? Se você utilizou algum referencial teórico, você vai listar aqui. Então, se você utilizou lá Marilda Yamamoto, aí você vai colocar Marilda Yamamoto aqui como referência utilizada. Se você utilizou lá José Paulo Neto, vai colocar aqui e assim sucessivamente, tá? Esse aqui eu já falei. Esse aqui eu repeti, gente. Já falei. Pessoal, eu sei que as informações são muitas. É o primeiro dia que a gente fala sobre isso. As informações são muitas. Eu vou falar mais sobre o projeto na próxima aula. Vou pedir a vocês que, no decorrer desses 15 dias, vão desenvolvendo alguma coisa, vão escrevendo as dúvidas e me encaminhando para que eu, nas próximas aulas, né, na próxima aula, eu tire as dúvidas de vocês, né? Me encaminhe as dúvidas até uns 3 dias antes da aula, para que eu consiga montar a aula diante das dúvidas que vocês têm, tanto com relação à análise institucional, tanto com relação ao projeto. Eu sei que vocês devem ter ficado preocupados, mas não é nada que a gente não vai fazer junto, tá? Eu vou estar orientando vocês. Então, se surgirem dúvidas aí, vão anotando, vão me encaminhando, que na próxima aula a gente vai tirar as dúvidas, tá ok? Vou abrir a palavra agora para vocês tirarem comentários, tirarem dúvidas, falarem o que vocês quiserem pontuar aí agora, tá bom? Amanda, eu tenho 2 duvidazinhas aqui. Tem que ser fictício? A primeira é essa. Ou pode ser por exemplo, uma escola, mesmo se eu quero fazer na educação, alguma coisa voltada para a educação, e aí lá não tem assistente social, não é sobre a implantação, não tem nada a ver com isso, mas sobre outra coisa. Você pode fazer, só não vai poder desenvolver agora, né, Pedro? Porque como é que você não está fazendo nenhum estágio? Como é que você vai poder desenvolver um projeto? Né? Sim, mas não precisa ser fictício, não, né? Pode ser de uma real instituição, onde que eu possa encaminhar esse projeto depois para o diretor escolar ou para outra pessoa, para que ele possa até, quem sabe, um dia colocar em prática. Pode sim. Pode ser estatal também, né? Ou instituição? Pode sim. Pode
Pode Esse sim. material aí você vai mandar para a gente ficar. Vou mandar para vendo ele? vocês. Vou mandar para vocês. Tá, obrigado. Nada. Professora, Oi. nesse